Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu vim falar de um livro que andei a ler recentemente, ao mesmo tempo que o Mitch Sousa do canal Não Sou Crítico Literário. Então estou a falar das Intermitências da Morte de José Saramago e eu tenho esta ediçãozinha da Leia. Pois é, isto é um olho fechado. A ideia que eu tinha é que era uma pena e não é, é um olho fechado. Mas alguém me disse, foi Mitch Sousa, ele disse-me sim. E este livro, vamos falar um bocadinho sobre ele. Ele começa de uma forma bastante curiosa, bastante simples também, que é, no dia seguinte, ninguém morreu. Pois é, a morte decidiu fazer greve e não morreu mais ninguém, naquele país pequeno. Então ninguém morreu. E o que é que vai acontecer? As pessoas deixam de morrer e esta história conta tudo. Pois é, as pessoas continuam em lares, os lares cada vez ficam mais cheios, apelhados de outras pessoas. As pessoas que estão prestes a morrer não vão morrer mais. Mas o Estado começa a ter falta de verbas para pagar tantas pensões, tantas reformas, por exemplo. Começa a haver bastantes problemas neste país. Só que alguém descobre que é possível as pessoas morrerem se atravessarem a fronteira. Então lá vai uma famíliazinha com um senhor mais velho e uma criança até à fronteira para morrerem. E depois começa aí o grande dilema, começa a haver muita confusão, é criada uma máfia também com vários interesses e muita coisa vai acontecer neste país. Este livro deve ter sido das melhores leituras que eu fiz este ano, se não das melhores leituras que eu fiz desde sempre. Eu sou fã incondicional, sou fã mesmo, mas não é aquele fanatismo de não gosto de mais ninguém, não. Sou fã de José Saramago pela forma brilhante com que escreve, a ironia que usa. Eu fiquei... Sabem quando terminamos um livro, ficamos a pensar sobre ele? Eu não consegui dormir, aliás, até acabar de ler este livro. E depois, quando acabei, eu não consegui adormecer. Isso já não me acontecia. E para além disso, o final deste livro fez-me emocionar. O que já não acontecia há muito tempo. Aliás, eu nem me lembro da última vez que me emocionei com um livro, mas este livro tem um final brilhante, porque esta história dá assim uma volta espetacular, absolutamente genial. E eu gostava muito de transmitir esta paixão por este livro, por esta história, porque gostava que mais pessoas lessem realmente esta obra de José Saramago, porque não é uma obra simples. A mim, por exemplo, comigo, mexeu e fez mudar o meu ponto de vista, a minha forma de olhar a morte, por exemplo. É incrível como é que José Saramago consegue usar a ironia com um tema tão forte e tão triste. Como é que ele consegue arrancar gargalhadas e meter uma pessoa a pensar e emocionar-se. A ideia é brilhante. A ideia é brilhante. Os personagens não têm nomes, mas é fácil de identificá-los. Não é nada complicado ler José Saramago. Não tem nada a ver com aquela coisa do... Ele não utiliza pontuação. Por favor, não pensem assim. Quando agarrarem num livro de José Saramago, aliás, se vocês não leram nada de José Saramago, podem começar por este. Eu acho que vai ser um bom pontapé de partida. Eu normalmente aconselhava o ensaio sobre a cegueira, mas acho que este livro é o ideal para começar a ler José Saramago e perder todos os preconceitos em relação a ele, a sério. O final é mesmo
brilhante, meu Deus, eu tenho pena de não poder partilhar, é lindo, lindo, lindo. A ideia que eu fiquei no final desta história é brutal, mesmo, lindo, lindo. Eu achei genial, há uma altura do livro, que o José Saramago, o autor, conta uma história bastante interessante, que é sobre uma tigela. E eu acho que vou guardar essa história para sempre comigo, porque é uma pequena lição de vida. E quando vocês lerem o livro, se lerem e encontrarem essa história, eu acho que vão concordar comigo em relação a isso. Eu não vou contar, eu prefiro que vocês tenham o prazer de descobrir esta história como eu tive também. O humano, a pessoa, o ser humano, é bastante interesseiro e todas as situações que acontecem, eles tentam tirar algum proveito, não é? E é isso que vai acontecer neste país, sem nome. Vai aparecer grupos interesseiros, os políticos vão usar isso como seu benefício, as pessoas, vai haver uma super confusão, que é bastante interessante de ver e depois refletir um bocadinho como é que é possível, até com a morte, todos querem tirar algum benefício. Já hoje é mais ou menos assim. Também vamos ver um lado mau, que é aquelas pessoas que não gostam de ter trabalho com os outros, e isso vai-se verificar em algumas histórias, porque é mais fácil se calhar empurrar para o lado e deixar para os outros cuidarem, ou então acabar de vez com problema, porque ninguém quer se preocupar com ninguém. E imaginem ninguém morrer, imaginem, não sei se conseguem imaginar, isso é uma grande confusão, não é? Eu acho, e estive aqui a pensar, eu acho que quem ficava a ganhar acho que talvez das únicas profissões que iam ficar a ganhar era realmente as pastelarias, porque iam ter muitos bolos de aniversário para fazer, não é? Se as pessoas continuassem a festejar o aniversário. Eu fiquei muito entusiasmada com este livro e com certeza vou relê-lo, e também está no meu top 10, se eu tiver algum top 10, não sei se tenho, mas com certeza que eu tenho que comprar uma edição para mim, porque esta é da biblioteca e eu quero este livro comigo. Adiante, então eu e o Mitch, nós fizemos 5 perguntas para responder. Eu vou responder no meu vídeo, ele vai responder no dele, e então vamos depois comparar as nossas respostas, e quem quiser espreitar o vídeo dele, aliás, vá para ver o que é que ele achou, o que é que poderá ser incompatível ou não, ou completamente diferente. Então, as 5 perguntas são: primeira pergunta, o que é que mais gostaste e o que é que menos gostaste das intermitências da morte? O que mais gostei foi, sem dúvida, o final. O que menos gostei, eu posso dizer nada, certo? Não há nada que eu não tenha gostado deste livro. Nada. Sério. A sério. Segunda pergunta, pretendes ler mais livros de Saramago? Claro que sim. Claro que pretendo ler mais livros sobre Saramago. Eu já li alguns. Foi Caim, que eu gostei muito e acho bastante polémico, vá, digamos. Pode mexer assim com pessoas que sejam mais ligadas à Igreja Católica. Pronto. Li também A Viagem de Elefante, que acho muito bonito. E li também Todos os Nomes, que também gostei. Não achei brilhante, mas gostei. Também li Ensaio sobre a Cegueira, que era um dos meus preferidos, mas passou a ser As Intermitências da Morte. Pois é. E acho que não li mais nenhum. Não me recordo. Sim, pretendo ler. Claro, pretendo ler. E para o ano estou a pensar ler, e está na minha lista dos 12 livros para 2013, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Esse quero mesmo muito ler. Terceira pergunta. A quem recomendarias
este livro. Eu recomendo As Intermitências da Morte a toda a gente, mesmo a toda a gente, mesmo, qualquer pessoa que não goste de Saramago, que goste de Saramago, que não goste do tema à morte, goste do tema à morte, que não goste de autores que usam e abusam da ironia, pessoas que não gostam de texto sem os diálogos naturais, aqueles diálogos comuns que nós vemos, tradução, etc. Eu recomendo o livro a toda a gente, por favor, se não leste, vais gostar. Quarta pergunta, o que é que mais impressionou neste livro? O que mais me impressionou é mesmo todos os detalhes, é que nós somos arrastados pela ideia de fazer com que a gente viva durante um tempo aquela história e ficar agoniados, tristes, felizes. Foi isso que mais me impressionou. Quinta pergunta, se pudesses salvar um livro da morte, qual seria? Esta pergunta foi difícil. Eu fico assim com... Mas se eu pudesse salvar um livro da morte, seria um livro que eu ainda não li. Olha, eu podia salvar, vamos lá, Dom Quixote, que é um livro que eu quero ler, por exemplo. É grande, ia ficar durante algum tempo a ler uma história, e tenho a certeza que se voltasse a ler ia encontrar outras coisas, por exemplo. E é um clássico. Era esse livro que eu salvava. Um beijinho. Obrigada, Mitch Souza, por termos lido o livro ao mesmo tempo e por termos partilhado esta experiência um com o outro. Estou à vontade para incentivar-te a ler mais livros e, se quiseres, cá estarei para fazermos esta brincadeira, não é? E sempre vamos trocando algumas ideias, algumas opiniões, e é sempre bom. É uma das coisas que eu gosto mais no YouTube, é esta coisa de trocar impressões, ideias, paixão pelos livros. E obrigada a todos. Beijinhos!